vamos falar... Hoje vamos falar dos hominídeos antigos, nossos ancestral. Ficou bom? Ô Lula. Muito bem, rapaziada, nós estamos falando de um processo de transformação aí dos primatas em homem ao longo de milhões de anos da pré-história, o processo de hominização que aconteceu aí desde aproximadamente 7 milhões de anos até nossos dias. Moçada, esse processo de transformação do qual a gente está começando a falar agora, devemos levar em conta que está dentro da teoria evolucionista que começa a se sedimentar a partir do século XIX, a partir das ideias de Charles Darwin. Porque o Darwin, lá em 1859, publica seu livro sobre as origens das espécies e começa a deixar de lado a teoria de criacionismo, a teoria de que Deus ou de que algum ser superior simplesmente criou tudo como estava e criou tudo pronto. Darwin, e depois a ciência de forma geral foi adotando esse princípio, acreditava que o homem veio evoluindo. E é aí, moçada, que a gente vem de um longo caminho, onde lá há 7 milhões de anos atrás aproximadamente estava o elo perdido, um ancestral da gente peludo, né, baixinho, que fazia e que a gente não sabe muito bem quem era, até chegar a uma espécie muito mais bem elaborado, bonito, inteligente, legal, querido e simpático, que é este homem que vocês enxergam aqui hoje. E aí, rapaziada, o que é importante para nós dentro desse processo todo é a gente analisar toda essa transformação, o que foi levando a uma transformação lá desde os nossos ancestrais comuns com os macacos até chegarmos a hoje. Olha só, rapaziada, uma questão muito interessante para observarmos é a questão do trabalho dentro do processo evolutivo. O trabalho é fundamental para transformar o primata no homem atual. Por quê? Não sei. Porque, na verdade, moçada, tivemos que ir dominando a natureza e, por conta disso, nos diferenciando do restante da natureza para poder dominá-la, principalmente começando a utilizar o dedo polegar opositor. Gente, foi esse dedo polegar opositor que faz movimento em forma de pinça que nos possibilitou, ao longo do tempo, pegar coisas. Isso pode ser uma saudação habitual na América. Olá, tudo bem? Porque lá no princípio, rapaziada, quando ainda estávamos junto com o resto da natureza, não tínhamos o domínio sobre a natureza e aos poucos, ao longo do tempo, e na verdade esse tempo, milhões de anos, fomos utilizando o dedo polegar, fomos ganhando uma postura ereta e desenvolvendo todos os outros aparatos que temos hoje que nos diferenciam do restante da natureza. E é dentro desse processo de transformação, moçada, que a gente estuda uma complexa árvore genealógica do desenvolvimento dos primatas que vão se transformando em humanos. Mas preste atenção, a linha de evolução mais tradicional, rapaziada, ela apresenta um desenvolvimento linear, como se simplesmente um homem, um hominídeo, fosse substituindo o outro. Porém, o que a gente observa é que vários hominídeos foram coexistindo entre si e que não necessariamente um é descendente de outro, mas somos parentes uns dos outros, realmente formando uma árvore. Somos nós. Porém, dessa complexa árvore genealógica aí, rapaziada, nós tiramos alguns ancestrais que foram apresentando algumas contribuições inéditas dentro do processo evolutivo. É aí que nós destacamos basicamente os australopitecos e os homo, nossos ancestrais, que têm seu desenvolvimento basicamente no continente africano. Rapaziada, foi na África Oriental que apareceram os primeiros australopitecos, que são considerados aí os primeiros hominídeos. E até a década de 1970, nós tínhamos como o primeiro dos homens, ou o primeiro ser humano, ou o primeiro descendente dos seres humanos, de forma direta, Lucy, que tem aproximadamente 3,2 milhões de anos. Lucy, que teria sido uma homenagem dos arqueólogos à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
Rapaziada, Lucy, porém, é uma Australopithecus afarensis que tem esses 3,2 milhões de anos, mas depois dela, nos anos 90, os arqueólogos acabaram encontrando outro Australopithecus, Australopithecus ramidus. E é aí que veio Ardi, o mais antigo dos ancestrais hominídeos, com 4,4 milhões de idade. Mas a arqueologia não para, moçada. Depois de Ardi, foi encontrado mais recentemente Toumai. Toumai é um Sahelanthropus chadensis de 7 milhões de anos. Mas, moçada, Toumai, a gente não tem bem certeza se é um dos ancestrais diretos do ser humano ou não, e por isso muitos cientistas hoje têm enquadrado ele como o elo perdido, o parentesco entre os macacos e os seres humanos de uma forma direta. Mas, Bussunda, por que eles eram parente do ser humano? Eles são tipo a gente, assim, vão no cinema, vão no shopping, olham TV? Na verdade, moçada, os Australopithecus, e incluindo aí talvez Toumai, que não é Australopithecus, eles começam o processo de diferenciação ao começar a dominar a natureza. É aí que começaria o processo evolutivo, porque os Australopithecus vão começar a utilizar o dedo polegar opositor, que faz movimento de pinça para pegar coisas. E aí, moçada, é que entra como referência para nós nesse instante a cena clássica do filme 2001 de Stanley Kubrick. Porque estavam lá todos os nossos ancestrais numa boa, numa tranquila, curtindo a vida, curtindo a vibe da vida africana no meio da selva, e de repente umas onças, uns tigres, não sei que animais eram aqueles lá, vinham e devoravam eles, frágeis ancestrais que nós tínhamos. Mas aí, um belo dia, um deles se deu conta que pegar um osso que estava no chão, junto com toda a moçada, era possível pelo dedo polegar opositor. E aquele ancestral, ele pegou aquele osso e começou a bater e quebrar toda aquela ossada que estava ali, e descobriu que ele poderia dominar a natureza. Bosta. E depois, aquele ancestral descobriu que aquele mesmo osso serviria para afofar a pau um amigo dele. Ó o pau quebrando, pá, eita boa! E aí, moçada, incrivelmente, interessantemente, começava o processo de evolução dos humanos. Bussunda, tu quer dizer que se eu pegar um pedaço de pau e sair batendo no amigo meu, eu vou evoluir, cara? Não é para bater nos amigos. É no sentido de começar a dominar a natureza. O sentido, moçada, de pegar o osso é, na verdade, ter uma extensão do seu corpo. É agora você não ter só a sua mão, mas você ter aquele osso como uma extensão que faz com que você possa, de uma forma ou de outra, estar dominando a natureza. Em síntese, rapaziada, os Australopithecus começaram a fazer uso das mãos preensoras para utilizar ferramentas, utilizar aquilo que estava a seu alcance na natureza para conseguir dominar a natureza. Ossos, madeiras, paus, pedras, o Australopithecus começava aos poucos a dominar o seu redor. E é aí, moçada, que entra também uma questão muito importante no processo evolutivo, que é o bipedalismo. Tivemos que aprender a andar em dois pés para podermos liberar as mãos justamente para dominar a natureza. Então, a utilização de ferramentas vem junto com o bipedalismo. São coisas complementares. E aí, moçada, há aproximadamente 2,3 milhões de anos atrás, ainda no continente africano, surge o Homo habilis, que tem esse nome justamente por isso, o homem que tem habilidade. O Homo habilis, moçada, ele tem a habilidade de confeccionar instrumentos, de fazer ferramentas para si. O Australopithecus, ele só pegava o que estava na natureza. O habilis,
ele já vai fazer aí uma lança, possivelmente é o inventor do arco e flecha e vai se transformando num exímio caçador. Por conta disso, moçada, o homem vai liberando cada vez mais as mãos e tendo que ganhar uma postura cada vez mais ereta, aprendendo a se equilibrar melhor em duas pernas e por volta de 1,8 milhões de anos atrás surge, dentro dessa linhagem evolutiva, o Homo erectus. O Homo habilis, eu falei, é aquele que teve habilidade. Seguindo o nosso raciocínio lógico, se o Homo habilis teve habilidade, o Homo erectus teve ereção. Ai, que delícia! Gente, ereção da postura. Nós vamos ganhando uma postura cada vez mais ereta por conta das mãos livres. Gente, olha só, o Homo erectus, ele aparece na África, mas ele começa a se espalhar pelo velho mundo. Vão chamar ele de homem de Pequim ou Sinanthropus, que na verdade é uma subespécie dele que aparece na China. Vão chamar de homem de Java, na Indonésia, porque o Homo erectus, ele passa a se expandir geograficamente. E o Homo erectus teria sido responsável, rapaziada, há aproximadamente 500 mil anos atrás, pela descoberta do fogo. Uma descoberta fundamental para que conseguíssemos sobreviver a uma era glacial, conseguíssemos cozinhar nossos alimentos e nos proteger na escuridão dos nossos inimigos animais. E agora para desligar essa merda, hein, meu? E rapaziada, seguindo essa caminhada evolutiva, chegamos a aproximadamente 350 mil anos atrás, quando surge aquele que alguns consideram nosso ancestral direto ou outros consideram o nosso primo, o homem de Neandertal. E, gente, o homem de Neandertal vai ser encontrado na região do Vale de Neander, na Alemanha. Esse homem de Neandertal, que seria o nosso parente ou nosso ancestral mais próximo, ele apresenta algumas coisas novas que nos são muito interessantes. O homem de Neandertal, o Homo sapiens neanderthalensis, ele teria desenvolvido a linguagem. Moçada, não uma linguagem, como eu estou falando com vocês, olha gente, nós vamos estudar, nos preparar para o Enem, nós vamos estudar bem, nós vamos chegar lá nos primeiros lugares, nas primeiras colocações do Enem, vamos conseguir a faculdade que a gente quer pelo SISU. O Neandertal, moçada, ele tinha uma linguagem um pouco mais rudimentar, mais parecida com esta. Tá, moçada? Um pouquinho melhor que essa. Também não vamos sacanear nosso ancestral direto, né? O Neandertal, um grande caçador que desenvolve a linguagem, também, rapaziada, teria desenvolvido os conceitos de ritual funerário e de família. E por conta dos conceitos de ritual funerário, é que a gente acredita que o Neandertal possa ter sido dos nossos primeiros ancestrais a ter uma noção do transcendental, do além-vida, de religiosidade, quem sabe. Porque é comum, junto aos sepultamentos neandertais, encontrar objetos pessoais que não teriam outro significado a não ser, possivelmente, a crença numa pós-vida. E também com o Neandertal, a concepção de família, porque dentro dos sítios arqueológicos consegue se distinguir famílias unidas em sepultamentos e casas. Só que o Neandertal, rapaziada, que ele era muito mais forte, um pouquinho mais baixinho que a gente, ele foi derrotado justamente por nós, Homo sapiens, ou Homo sapiens modernos. Não é que tenha dado uma primeira guerra mundial de hominídeos ou alguma coisa assim, rapaziada. Mas na verdade o que ocorreu? Disputávamos alimentos e o Neandertal comia mamutes. Nós comíamos o que sobrava, uns cogumelos ali num canto de repente. Cogumelos mágicos. E foi acabando a última grande glaciação, moçada, a partir de uns 100 mil a.C., e alguns animais, como os mamutes, foram diminuindo de volume até se extinguir. E os neandertais foram ficando sem alimento, e a gente comia qualquer coisa, mesmo um cogumelo ali do canto, e nós fomos sobrevivendo. O Homo sapiens, o Homo sapiens modernos, nós surgimos aproximadamente há 200 mil anos atrás,
E desde 30 mil anos atrás, somos os únicos do gênero Homo que ainda estamos sobre o planeta Terra. Dentro das teorias evolucionistas, somos ainda parentes de alguns outros que existem por aí, como os chimpanzés, os bonobos, os gibões e alguns outros que estão na natureza. Mas somos os únicos que conseguimos evoluir a ponto de dominar a natureza. E diferentemente dos outros ancestrais que a gente teve, moçada, nós chegamos a desenvolver o autoconhecimento. O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Veja bem, rapaziada, o Homo sapiens de Neandertal, ele tinha esse nome, o Homo sapiens, o homem que sabe, da região de Neandertal. O Homo sapiens sapiens é o homem que sabe, porque o Homo sapiens de Neandertal, ele sabe, mas ele não sabe que sabe. Nós sabemos que sabemos porque nós somos sapiens sapiens. E no momento que você sabe, você sabe mais do que aquele que sabe, mas não sabe que sabe, porque ele não sabe que sabe, ele apenas sabe. Mas você sabe que sabe, e sabendo que sabe, você pode saber mais do que aquilo que já sabe. E aquele que sabe, mesmo que ele saiba um monte, ele não sabe que sabe, não pode saber mais do que aquilo que ele sabe, porque ele não sabe que ele sabe. Mas se você sabe que sabe, você consegue saber mais do que aquilo que sabe, porque você sabe que sabe, e sabe que poderá saber mais do que aquele que sabe, mas não sabe que sabe, porque você sabe que sabe e ele não sabe que sabe, apesar de saber, sacou? Não sabe ou... Não sei. Se tu entendeu o que eu falei, monta isso num esqueminha. Não! Mas moçada, tirando o exagero do sabe, na verdade, o que desenvolvemos diferente dos demais? O aspecto da cultura. De conseguirmos ter ciência de que sabemos um monte e conseguirmos levar adiante, conseguir passar para as outras gerações. E foi justamente o homem que sabe que desenvolveu aspectos como a arte, com a arte rupestre, depois mais tarde a agricultura, a escrita e por fim criou instituições políticas e instituições militares, econômicas e tudo mais para a dominação, para bem ou para mal do mundo, isso é uma outra questão, mas para a dominação do mundo. E o Homo sapiens moderno, que somos nós, na verdade, apresenta agora 5 grandes características que diferenciam o homem do restante da natureza. O dedo polegar opositor, que faz movimento em forma de pinça e nos permite pegar coisas. O bipedalismo. Vejam, estou andando em 2 pernas, por isso levantei os braços. Bussunda, mas uma galinha então é um ser humano porque ela anda em 2 pernas. Mas uma galinha, ela não tem olhar fixo. Porque é esse olhar que nós temos, o olhar que estou fixando para vocês, o olhar que você está utilizando para olhar esse vídeo, é o olhar fixo, o olhar focalizante, que também te permite a leitura. Você já viu uma galinha lendo? Toma. Além disso, rapaziada, nós desenvolvemos também o raciocínio lógico e complexo. Nós conseguimos prever, inclusive, o futuro. Ah tá, prever o futuro. Só que me faltava prever o futuro. Vidente agora. Mentalizei! Sob certa maneira, sim. A gente sabe que na segunda metade do ano tem prova do Enem e a gente está estudando desde agora para isso. Não é, de certa maneira, uma previsão do futuro? Uma galinha não consegue fazer isso. Esse aspecto que a gente está utilizando desde os primeiros segundos de nossa aula, moçada. A linguagem articulada como maneira de comunicação, que na verdade foi esse nosso primo aí, o homem de Neandertal que desenvolveu, mas que nós carregamos e aprimoramos sempre até hoje. Desenvolvemos aí, moçada, bipedalismo, olhar fixo, dedo polegar opositor, que faz movimento de pinça, raciocínio complexo e linguagem. E por isso, basicamente, somos os seres humanos. O Sandro, então, se uma pessoa não tem um dedo polegar opositor, ela não é um ser humano? Claro que é um ser humano. Pode acontecer do indivíduo ter tido um acidente, ter tido algum problema, ou não ter linguagem, alguma outra coisa assim, mas moçada, no geral, o que nos classifica como seres humanos são esses 5 elementos.
que uma vez um amigo meu, colega de Mundo Edu inclusive, e que eu não queria falar o nome porque ele é pai de família recentemente, um ser peludo que existe por aí e que vive reclamando que só sofre bullying nessa empresa, ele quase deixou de ser um ser humano. Ele foi numa dessas festas de fim de ano e começou a beber. Mas pense em beber. Bebeu. Aí pelas 4 da manhã, eu pensei, vou procurar o Giba, vou levar ele embora, a esposa dele tá esperando ele, não sei o quê. Ela havia me ligado já algumas vezes, já porque ele tinha perdido o celular, ou não conseguia mais atender o celular. Encontrei o professor Giba bêbado debaixo de uma mesa. Eu fiquei com medo de morrer, Bipedalismo. Não tinha mais. Andava só de 4 pés. Olhar focalizante. Não tinha mais. Tava vesgo de bêbado. Raciocínio lógico. Você foi. Perguntei, Giba, quanto que é mais um? Mais um. Não conseguia mais. Linguagem. Você foi. Só conseguia fazer aquele barulhinho. Bussunda? Então o Giba não é mais um ser humano, é isso? É que lá embaixo daquela mesa, ele ainda resistia bravamente com o seu dedo polegar opositor, com movimento de pinça para segurar uma garrafinha de cerveja. Aquilo manteve o elo dele de ligação com a humanidade. Inclusive eu, como bom samaritano, como bom ser humano, peguei uma fita adesiva e enrolei no dedo dele e permiti que ele continuasse sendo um ser humano. No dia seguinte, fui buscar o professor Giba. Estava nu, jogado no meio da rua, sem lenço nem documento, sem nada, mas lá com o seu dedo polegar opositor segurando aquela garrafinha, e por isso ele ainda hoje é um ser humano. Não é grande ser humano, mas é um ser humano. E com isso, rapaziada, fechamos essas características básicas que nos são importantes, nos são interessantes para compreendermos o processo de transformação dos primatas em homens e fechamos a nossa primeira aula de um grande plano de estudos do Mundo Edu. São dezenas de aulas, moçada. É muito estudo, é muito chão pela frente, mas que a gente continue evoluindo, não biologicamente, mas que a gente vá evoluir nos nossos estudos, que a gente chegue lá na universidade, que a gente chega naquele curso que você quer, seja o menos concorrido, seja o mais concorrido, a gente tem que ter a certeza, desde agora, nós estaremos lá. O teu nome vai estar no SISU, tu vai detonar no Enem, nós vamos conseguir as vagas das principais universidades desse Brasilzão e nós estaremos lá naquele que sempre foi o objetivo do Mundo Edu, o topo do Enem. Segue firme e forte, começamos muito bem, rapaziada, nós estamos contigo, um grande abraço.